pessoal, hoje nós vamos para mais um quadro Que Capim é Esse? E hoje nós vamos falar da nossa boa e velha braquiária umidícola ou urucloa umidícola, que agora a gente está mudando essa nomenclatura. Então a braquiária umidícola é uma gramínea forrageira bastante adaptada a ambientes em que a gente tenha déficit de drenagem, ou seja, áreas que a gente tem mais várzea, um pouco mais alagadas. É diferente, por exemplo, da braquiária recta e da braquiária mútica, que são forrageiras muito adaptadas a brejo mesmo que você fica sob alagamento o tempo todo. Nessas áreas que tem um pouco mais de deficiência de drenagem, a umidícola também vai muito bem. Além disso, a braquiária umidícola é uma planta também que pode ser recomendada para áreas de morro. Pois é, pasme, muita gente acha que a braquiária umidícola pode ser utilizada exclusivamente para áreas alagadas, mas não. Por causa do hábito de crescimento da umidícola, que forma estolões, ela também pode ser utilizada em regiões de morro, tá? Então, regiões de baixa fertilidade do solo, como essas regiões mais amorradas, são regiões indicadas para que a gente utilize, né? São áreas indicadas para que a gente utilize a braquiária umidícola. Então, agronomicamente, braquiária umidícola se destaca por poder ser utilizada em vários tipos de ecossistema. É uma planta que tem baixa exigência em fertilidade, então se a gente elevar a saturação por base aí em torno de 30%, já atende muito bem essa forrageira. É uma planta, né, que tem baixa exigência relacionada ao nitrogênio, então pouca quantidade de nitrogênio que a gente utiliza, a gente já vai observar uma boa resposta, tá? E é uma planta forrageira que pode ser utilizada por várias espécies animais e por várias categorias. Qual é o maior problema da braquiária umidícola? O problema está justamente no seu valor nutritivo. Isso não seria o principal ponto de destaque dela. Ao contrário, seria, né, um ponto negativo dessa forrageira, que ela apresenta um valor nutritivo baixo, alto teor de fibra, baixo teor de proteína. Então a gente não pode esperar desempenhos muito grandes em animais que estejam pastejando braquiária umidícola, tá, pessoal? Então, só para a gente confirmar essas questões morfológicas da braquiária umidícola, ela apresenta esse crescimento dela estolonífero e ela é uma planta que vai apresentar dois tipos de folhas, tá, no seu processo aí vegetativo. Ela vai apresentar essas folhas que saem diretamente do estolão, e essas folhas que saem do estolão, elas são folhas lanceoladas, tá? Os estolões eles vão ter um aspecto arroxeado, as gemas vão ser protegidas por essas folhas que são lanceoladas, mas ela também sai da touceira essas folhas lineares, que são essas folhas que a gente fala aí que são as folhas espetudinhas, tanto que o apelido dela aí, né, outro nome comum da braquiária umidícola, é justamente capim-agulha, né, ou espetudinha, tá? Porque ela tem essa folha que, por causa do alto teor de fibra, ela é uma folha mais dura. Então dá a impressão de que é uma agulha, que espeta a gente, tá? Então, uma forma muito fácil da gente morfologicamente caracterizar a braquiária umidícola é justamente isso. Procura esses estolões, né, que são estolões mais arroxeados, como vocês podem estar vendo aqui. Então, estolões arroxeados com folhas lanceoladas nos estolões. Mas a gente também tem, tá, na base, né, nesses estolões nós vamos ter essas folhas que são essas folhas um pouco mais espetudas, que dão essa característica dela da espetudinha. Existem algumas cultivares de braquiária umidícola disponíveis no mercado, tá? Então a gente vai ter a cultivar comum, né? Nós vamos ter a cultivar tupi e vamos ter a cultivar laneiro. Agora, sobre a laneiro, vale a pena a gente destacar aqui que ela até pouco tempo era classificada como braquiária dictioneura. Agora não mais, ela passa então a ser uma cultivar de braquiária umidícola. A laneiro tem um valor nutritivo um pouco melhor do que o braquiária umidícola, mas não tem a mesma resistência, tá certo, gente, que tem a braquiária umidícola propriamente dita. Então nós vamos ter a cultivar comum ou tule, vamos ter a cultivar tupi, que é um pouco melhor do que a comum, e vamos ter a cultivar laneiro, que tem melhor valor nutritivo, né? É uma planta que acaba pegando mais rápido, né? Vocês sabem que um outro problema que a umidícola tem é justamente ela não conseguir se estabelecer na área muito rapidamente, ela demora um pouco, né? A dictioneira consegue um pouco mais rápido, mas ela não tem a mesma resistência que a umidícola tem em ambientes com déficit de drenagem. Então é isso, gente, essa aqui é a nossa boa e velha umidícola, uma planta que tem excelente capacidade de perfilhamento, cobertura de solo, suporta altas taxas de lotação, tem o defeito do valor nutritivo, mas muito indicada para solos de baixa fertilidade. Então era isso, pessoal, em breve uma outra planta no nosso quadro Que Capim é Esse?